Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Moab aqui mais uma vez com vocês e o assunto de hoje é teorias da origem da vida. Bem, muitas são as teorias que envolvem tanta ciência, religião, pensamentos, correntes de pensamentos, muitas são. Mas nós vamos apresentar aqui, de acordo com o nosso referencial, apenas 3 delas, certo? Em ordem de criação também. Então, as teorias de origem da vida, elas envolvem tanto a religião, quanto a ciência, quanto pensamentos filosóficos. E nós vamos ver dessas todas elas, nós vamos ver apenas 3 que são as mais comentadas e as mais discutidas até nos dias de hoje e como elas estão ainda sendo aceitas no nosso planeta. Ninguém decidiu ainda qual, cada um adota aquilo que acha melhor para si ou para sua escolha. Bem, a primeira teoria da origem da vida, então, nasceu junto com a religião, é muito antiga, é o criacionismo. O criacionismo é a ideia de que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, do jeito e da forma que ele quis. Além disso, presta atenção, Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, depois que ele criou os céus e a terra. Então, para a gente pensar no criacionismo, a gente precisa entender que Deus criou tudo que existe na Terra, mas ele só criou depois que ele criou os céus e a Terra, certo? O cristianismo, ele adota a Bíblia como fonte de explicação para a criação de todo o homem, de todos os seres também. Segundo essa narrativa bíblica, o homem ele foi concebido depois que Deus criou toda a fonte de poder dele, que tanto o céu quanto a terra. Também o homem foi feito do barro, né? Então ele criou todas as coisas pela palavra e pelo barro, e depois do homem feito de barro, ele soprou o seu fôlego nas narinas do homem e ele começou a respirar, foi o fôlego de vida. Então o homem tinha essa semelhança com Deus aí, né? Então, até hoje em dia, as religiões mais antigas, elas adotam essa teoria para explicar a origem de toda a vida na Terra, né? Então, quem criou foi Deus, e nós somos criados pela mão do Todo-Poderoso chamado Deus. Gente, infelizmente, é um assunto polêmico, inacabado, né? A origem nossa ainda Então, tem várias correntes de pensamento, então é um assunto que, se a gente entrar nele, a gente vai desdobrando muitos outros debates e no fim acaba chegando em lugar nenhum. Por isso que a ciência e a religião não senta para discutir esses entraves dessa teoria. Mas recentemente, veja só, há uma universidade chamada Harvard, ela fez uma pesquisa científica e ela descobriu que tem uma linha de pensamento nessa universidade que ela estuda comprovar fatos bíblicos. E ela, estudando, conseguiu provar que o homem ele pode ter vindo sim do barro. Olha que engraçado, porque lá um montinho de barro, terra, que seja, né, areia, ela tem alguns átomos e que as nossas células são basicamente feitas desses mesmos átomos, como por exemplo nitrogênio, carbono, gás oxigênio. Então as nossas células são formadas por esses tipos também de átomos, o que é comumente encontrado nos grãos de areia, de terra e de barro. Tá? Então fica aí essa pesquisa para dar uma provinha pra gente aí do criacionismo, certo? Para quem acredita no criacionismo, foi uma pesquisa extremamente importante. Mas lembrando que é uma descoberta singular, tá? Ela não comprovou que o homem veio do barro. Ela disse, num grão de areia tem as mesmas coisas, agora até chegar para formar uma célula, isso já é outra história, certo? A outra teoria que nós vamos ver hoje, a outra e última de hoje, que a próxima vai ser na próxima semana, é o fixismo. Bem, a gente tem que entender o seguinte, o fixismo, gente, ele foi proposto inicialmente lá na Grécia Antiga pelos filósofos como Aristóteles e Platão. Ele defendia a ideia que todas as espécies eram imutáveis ao longo do tempo, não sofriam mutações, não tinha evolução, não tinha diferença, tá? Então, ao longo de todos os anos, elas permaneciam a mesma, desde a criação delas até os dias atuais, certo? Ninguém sofre mudança. Esse pensamento durou muitos e muitos e muitos anos, até porque Aristóteles era antes de Cristo, tá? Então todo mundo ali naquele período de Cristo, depois de Cristo, acreditava nesse fixismo e no criacionismo. Mas acreditava nele, por que todo mundo acreditava nele? Pelo motivo de que é muito fácil, olha só, é muito fácil compreender isso.
O criacionismo, as pessoas que usavam o criacionismo para defender a criação de Deus, logo se juntou no fixismo. Lembra que o criacionismo é Deus criou todas as coisas. Fim. O fixismo é todas as coisas criadas não sofrem mudanças, elas são as mesmas até morrer, nasce e morre, nunca dá origem a outro ser. Pronto, então juntou o útil ao agradável, certo? Quando fizeram essa teoria aí, Aristóteles e Platão fez isso, todo mundo aceitou de uma boa. E os criacionistas, os religiosos, adotaram o fixismo e juntou esses dois. Por quê? Por exemplo, tá vendo aí, ó, uma borboleta da espécie A, ela pode reproduzir, vai nascer, crescer, reproduzir e vai morrer, e os filhos dela nascerão idênticos a ela. E aí vai a espécie B, a espécie C, não tem uma mudança, Outra coisa que a gente viu aqui, ó, por exemplo, tá vendo esse monte de espécies de cachorro aqui? Então, Deus criou cada uma delas lá no primeiro dia de criação dos mamíferos lá. Então Deus criou o cachorro A, o cachorro B, o cachorro C, o cachorro D, o cachorro E, e foi criando todas as espécies de cachorro, né? Haja dia para criar cachorro. Isso, gente, é um exemplo só, né? Então, imagina comigo. E o fixismo, ele não defende que uma espécie juntando com outra pode dar um ser diferente e formar uma nova espécie capaz de produzir filhos e férteis, né, para dar origem a outra. Não, o fixismo não acredita nisso. Como foi criado, assim permanece e não evolui. Por isso que nós tornamos falar, ó, tá vendo aí? O Deus Todo-Poderoso, o Criador das coisas, criou todos os seres. Tá vendo aí no desenho? Essa pintura é muito realista. Criou todos os seres e, ó, tem o branco, tem o preto, tem o marrom, tem o azulado, tem tudo. Todos os mesmos bichos, mas tem todos de cores diferentes. Ou seja, o mesmo bicho de diversas espécies. E não foi uma evolução, uma adaptação que criou as espécies diferentes. Não. Deus criou todos os seres e eles permanecem até hoje como eles são. Tá? Então, um não veio do outro, um não passou para o outro. Lembrando que o fixismo é diferente do criacionismo, portanto, os criacionistas, as pessoas que acreditam no criacionismo, também defendem o fixismo, porque complementa a teoria do criacionismo, certo? Nós devemos pensar assim, gente, dessa diferença, né, do fixismo e do criacionismo. A diferença é simples. A diferença entre o criacionismo e o fixismo é que o fixismo fala, como foi criado, vai permanecer e não tem evolução. Já o criacionismo é, Deus criou todas as coisas e elas permanecem assim. Fim, acabou. Então, simplesmente assim. Nós já podemos descartar o fixismo. Ó, eu não estou descartando o criacionismo, tá bem? Estou descartando o fixismo porque, como foi criado, assim permanece e não evolui. Claro que as coisas evoluem. Nós estamos em constante evolução, todos os seres estão em evolução, e nós vemos que dois seres de uma mesma espécie pode gerar uma prole, um filho, uma filha, de forma diferente, de jeito diferente, né? De cor diferente, de características diferentes. Então isso já é conhecido, é sabido por causa de uma coisa chamada genética. É o que nós vamos ver na próxima aula, quando nós falarmos da outra teoria chamada evolucionismo, certo? Gente, pode ficar tranquilo que a gente não vai ferir religião, a gente não vai ferir os dogmas de vocês, as doutrinas em que vocês foram criados, mas nós precisamos entender para não ficar bobo para sempre, né? Precisamos entender o que aconteceu nesse mundo e por que chegou até aqui. Na atividade de vocês vai aparecer uma pergunta: como que você acha, a sua opinião, como você acha que surgiu a vida na Terra? E eu descrevi ainda que você pode usar a religião, né, envolver religião para explicar tranquilamente. Eu particularmente sou fã dessas perguntas, gosto muito de debater, de discutir, tudo numa boa, tá? Gosto muito disso. E depois tem uma outra pergunta, se você acha possível misturar a ciência com a religião. Então você vai falar para mim como que você acha que é possível misturar a ciência da religião. Como que um religioso vai lá tomar uma vacina de uma doença que está causada aí agora e, né, então ele está misturando a ciência com a religião. Como isso é possível? Se você acha que é possível, se você acha que não, como é que você acha que existem pessoas extremistas, pessoas mais tranquilas? Coloca a sua opinião, tá certo? Pessoal, a nossa aula de hoje é isso então. As nossas duas teorias iniciais da origem da vida. Na próxima aula a gente vem com o evolucionismo.
top de linha, chique, show. Vou passar para vocês e depois vocês aprenderem, depois que vocês aprenderem todas, aí vocês podem, não, professor, eu quero acreditar nesta daqui. Portanto, eu aprendi as outras, se alguém me perguntar, saberei defender todas as ideias. É isso que eu quero de vocês. Um grande abraço, não esqueça de fazer as atividades, postar na plataforma e eu vou ficar aguardando vocês. Um grande abraço, se cuide e fiquem todos com Deus.